24 de janeiro de 2026, às 9 da manhã, na esquina de Nicollet Avenue com West 26th Street, no bairro Whittier, em Minneapolis, Minnesota, agentes federais da Guarda de Fronteiras dos Estados Unidos dispararam 10 tiros em 5 segundos contra um homem que estava no chão. O homem se chama Alex Pretty, tinha 37 anos, era enfermeiro de terapia intensiva no Hospital dos Veteranos. Era cidadão americano, nascido nos Estados Unidos, cresceu em Green Bay, no estado de Wisconsin. Era escoteiro na infância, jogou futebol americano e beisebol na escola secundária, cantava em coral de meninos. E agora está morto. Pela segunda vez em 17 dias, agentes federais de imigração dos Estados Unidos mataram um cidadão americano na mesma cidade. Pela primeira vez na história americana moderna, uma operação de imigração federal resultou em 2 mortes de cidadãos americanos no mesmo município em menos de 3 semanas. 2 mortos, ambos com 37 anos, ambos cidadãos americanos, ambos mortos em Minneapolis, a menos de 2 milhas um do outro. Minneapolis registrou apenas 3 homicídios no início de 2026. 2 desses 3 foram cometidos por agentes federais do próprio governo americano. O chefe da polícia de Minneapolis, Brian O'Hara, foi direto. A polícia municipal de Minneapolis recuperou aproximadamente 900 armas das ruas durante todo o ano passado. Prendeu centenas de criminosos violentos e não disparou contra ninguém durante todo esse período. Mas aqui está o que a administração de Trump cuidadosamente evitou mencionar. Os vídeos de ambas as mortes contradizem diretamente a narrativa oficial do governo federal. E o que aconteceu depois das mortes, a tentativa de bloquear investigações estaduais, a destruição potencial de evidências e a mentira após mentira, revela algo ainda mais perturbador do que os disparos em si. Vamos começar pelo contexto, porque é essencial entender o que a Operação Metro Surge realmente é e por que Minneapolis se tornou o epicentro de uma crise constitucional americana. Antes de mergulharmos no que realmente está acontecendo, se você quer entender os bastidores da maior crise de aplicação de imigração da história americana, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações, porque o que estamos prestes a revelar vai mudar completamente sua visão sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos agora mesmo. E deixe um comentário nos dizendo: 2 cidadãos americanos mortos em menos de 3 semanas. Isso ainda pode ser chamado de aplicação de lei? Contexto. Operação Metro Surge. Vamos começar pelo contexto, porque é essencial entender como chegamos até aqui. Em 4 de dezembro de 2025, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos anunciou a Operação Metro Surge, um desdobramento maciço de agentes federais de imigração na região de Minneapolis e São Paulo, no estado de Minnesota. Isso não foi um desdobramento pequeno, não foi uma operação de rotina. Em 6 de janeiro de 2026, o DHS expandiu a operação, anunciando o envio de 2.000 agentes adicionais para a área. O DHS chamou isso de a maior operação de aplicação de imigração na história do país. Um advogado do Departamento de Justiça confirmou mais tarde que, no total, mais de 3.000 agentes federais estavam no estado de Minnesota como parte da operação. Para colocar isso em perspectiva, um ex-oficial de aplicação de lei disse à CBS News que o número de agentes da Homeland Security Investigations sendo enviados a Minneapolis era aproximadamente equivalente a toda a força HGSI designada ao estado do Arizona inteiro. A operação incluiu centenas de agentes da ICE, centenas de oficiais da Enforcement and Removal Operations, unidades táticas conhecidas como Special Response Teams, e o comandante Gregory Bovino, que antes liderou operações controversas em Los Angeles, Chicago e Charlotte. O governo federal disse que a operação alinhava com a promessa de Trump durante a campanha de realizar a maior operação de deportação na história do país. Minnesota foi escolhida por 3 razões aparentes. Primeiro, o estado tem a maior população de americanos de origem somali no país, aproximadamente 80.000 pessoas. Segundo, Minnesota foi alvo de escândalo nacional por causa do caso Feeding Our Future, um esquema de fraude que alegadamente desviou bilhões de dólares de programas públicos. Terceiro, Minnesota é governada por Tim Walz, um democrata que foi o candidato a vice-presidente na chapa perdedora de Kamala Harris em 2024. Mas aqui está o que essa narrativa omite completamente. O caso Feeding Our Future foi investigado e julgado através da cooperação entre o estado de Minnesota e autoridades federais.
O próprio estado alertou as autoridades federais sobre atividades suspeitas em 2020, durante a primeira administração de Trump. Acusações formais foram feitas contra mais de 90 pessoas desde 2021, com mais de 60 condenações até agora. Era um caso onde recursos estaduais e federais trabalharam juntos. Usar esse caso como pretexto para enviar milhares de agentes armados e mascarados às ruas de Minneapolis não tem nada a ver com combater fraude. Agentes de aplicação de imigração não têm expertise especializada em combater fraude. E parar aleatoriamente pessoas na rua e exigir seus documentos não combate fraude. O que isso nos diz? A operação foi projetada com objetivos que vão muito além da imigração. A morte de Renee Good. Vamos falar agora sobre o que aconteceu com Renee Good, porque para entender a morte de Alex Pretty, você precisa entender o que aconteceu 17 dias antes. 7 de janeiro de 2026, por volta das 9h30 da manhã, na rua Portland Avenue, em sul de Minneapolis, um agente da ICE, chamado Jonathan Ross, disparou 3 tiros contra Renee Nicole Good. Renee Good tinha 37 anos. Era cidadã americana, mãe de 3 filhos, incluindo um menino de 6 anos que ela tinha acabado de deixar na escola naquele mesmo dia. Era descrita por amigos e familiares como uma poet, escritora, mãe amorosa. Sua mãe disse: "Ela foi uma das pessoas mais gentis que eu já conheci." O que aconteceu? Segundo vídeos verificados por múltiplos meios de comunicação, é isto. Good estava no carro, um Honda Pilot marrom, parado de forma diagonal na rua residencial, aparentemente permitindo que veículos do governo passassem. Agentes mascarados e armados se aproximaram. Um tentou abrir a porta do motorista. Ordenaram que ela saia do carro. A esposa de Good tentou entrar no carro, mas a porta estava trancada. A esposa disse: "Acelera, baby, acelera." Good reverteu o carro brevemente. Depois começou a dirigir para frente, virando o volante para a direita, na direção do tráfego normal, afastando-se dos agentes. Nesse momento, Ross estava na frente à esquerda do veículo. Ele disparou 3 tiros. Good foi atingida várias vezes. O carro seguiu para frente e bateu contra um carro estacionado. A análise da ABC News, baseada em vídeos verificados, mostrou que há apenas 399 milissegundos entre o primeiro e o segundo disparo. O médico legista do condado de Hennepin classificou a morte de Renee Good como homicídio. Agora, a narrativa oficial do governo federal. O DHS disse que Good tentou atropelamento. A secretária da Segurança Interna, Kristi Noem, disse que Good tentou usar seu veículo para matar ou causar dano corporal aos agentes. O DHS acusou Good de um ato de terrorismo doméstico. 2 horas depois da morte, o DHS divulgou essa declaração. Trump repetiu essa narrativa na mídia social. O vice-presidente J.D. Vance disse que a morte de Good foi uma tragédia de sua própria criação. Mas vamos analisar o que os vídeos realmente mostram. Vídeo capturado por Ross próprio, obtido pela ABC News, mostra Good virando o volante para a direita, afastando-se do agente, 1,5 segundos antes do primeiro disparo. Vídeos dos observadores mostram Ross na posição de onde o veículo estava afastando-se dele quando ele disparou. O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, foi direto. Tendo visto o vídeo, isto é mentira. O que Ross fez foi uma aplicação reckless de força que resultou na morte de alguém. O senador Rand Paul, um republicano do Kentucky, examinou os vídeos e disse que não via evidência de que Good tentou atropelamento. Mas aqui está o que Noem não mencionou. Os agentes da ICE são treinados em CPR. Eles não administraram CPR a Good depois do disparo. Quando bombeiros chegaram menos de 5 minutos depois, Good ainda estava viva, sem respirar, com pulso irregular e inconsistente, mas ainda viva. Os bombeiros tentaram ressuscitá-la até às 10h30 da manhã. Ela foi declarada morta. Os agentes não tentaram salvar a vida da pessoa que acabaram de atirar. A morte de Alex Pretty. E isso nos traz diretamente ao segundo homicídio, o de Alex Pretty. 24 de janeiro de 2026. Um dia depois de dezenas de milhares de pessoas terem marchado pacificamente pelas ruas de Minneapolis em protesto contra a ICE, na maior manifestação contra a operação até aquele momento, Alex Pretty foi morto. A sequência de eventos foi capturada em pelo menos 6 vídeos verificados por diferentes meios de comunicação. A ABC News reconstruiu uma linha do tempo minuto a minuto. 8h54 da manhã. Ativistas chegam a Nicollet Avenue, 8h56. Pelo menos 8 agentes federais,
se reúnem fora de um estabelecimento chamado Glam Doll Donuts. 8h57. Agentes preparam caniandros de pimenta. Os agentes estavam tentando deter um imigrante não documentado que, segundo o Border Patrol, tinha uma história criminal significativa. Mas aqui está o que o Border Patrol não mencionou. Minnesota Department of Corrections revisou seus registros e os registros dos tribunais do estado. O indivíduo que Bovino nominou não tinha histórico criminal no Minnesota. Tinha apenas delitos de trânsito. 8h58. 3 minutos e 2 segundos antes do primeiro disparo, Alex Pratt está segurando um celular diante de um agente federal na Nicollet Avenue. Ele está gravando. Um observador legal. Nada mais. Um segundo agente se aproxima com pimenta. Pratt continua segurando o celular. Um agente aparentemente empurra Pratt na direção da calçada. 9 Um agente empurra uma mulher ao chão. Cerca de 30 segundos depois, Pratt vê isso e move-se na direção da mulher, aparentemente tentando protegê-la ou estabilizá-la. Quando ele faz contato leve com o agente imediatamente jorra pimenta na face de Pratt. Pratt levanta a mão esquerda para proteger o rosto, enquanto segura o celular na mão direita. 9h01. 3 agentes seguram Pratt no chão. Um agente em casaco cinza alcança a bagaceira e emerge com uma arma. A arma de Pratt. O agente com a arma se afasta da situação. E aqui está o momento que everything muda. Um segundo depois, outro agente abre fogo. Disparos na espalda de Pratt enquanto ele está no chão. Pratt ainda está segurando o celular com uma mão e os óculos com a outra. Ele tenta se apoiar no pavement. Depois ele cai. 2 agentes dispararam um total de 10 tiros em 5 segundos. Pratt foi atingido múltiplas vezes. Um médico presente na cena tentou se aproximar para prestar ajuda. Os agentes não permitiram que o médico se aproximasse do corpo inicialmente. Um agente buscou ao médico, verificou e finalmente permitiu que a pessoa verificasse o pulso. O médico não sentiu pulso. Pratt foi declarado morto às 9h32 da manhã. A narrativa do governo federal. Agora vamos ouvir o que o governo federal disse sobre o que aconteceu. O comandante do Border Patrol, Gregory Bovino, disse na coletiva de imprensa daquele dia: "Isto parece uma situação onde um indivíduo quis causar dano máximo e massacrar a aplicação de lei." A secretária Kristi Noem disse que Pratt chegou à cena para infligir dano máximo aos indivíduos e matar a aplicação de lei. O DHS disse que Pratt se aproximou dos agentes com uma arma semiautomática de calibre 9mm e atacou os agentes. Observe o tom. Isso é estratégico. O governo está tentando reenquadrar a vítima como o agressor. Mas aqui está o problema. Vamos analisar cada uma dessas afirmações. Primeiro, Pratt tinha uma arma? Sim. Era um proprietário legal com uma licença para portar. No estado de Minnesota, é legal carregar uma arma em público com uma licença válida. O chefe da polícia de Minneapolis, Brian O'Hara, confirmou que Pratt tinha uma licença. Mas ter uma arma não é o mesmo que brandir uma arma, e não é o mesmo que atacar com uma arma. Os vídeos mostram Pratt segurando um celular na mão direita e nada na mão esquerda durante toda a interação antes do disparo. O agente em cinza, não o agente que disparou, removeu a arma de Pratt da holster durante a bagaceira. Outro agente então disparou. Segundo, Pratt atacou os agentes. Os vídeos não mostram isso. O que mostram é Pratt gravando com o celular, sendo empurrado, sendo aspergido com pimenta tentando proteger uma mulher e sendo derrubado ao chão. Um ex-secretário atuante do DHS, um contribuidor da ABC News, analisou os vídeos e disse que não há nada na evidência visual que suporte a afirmação de que Pratt chegou com a intenção de disparar contra os agentes. Terceiro, a afirmação de que o agente disparou porque Pratt tinha uma arma. O relatório do CBP ao Congresso diz que um agente gritou: "Ele tem uma arma!" E aproximadamente 5 segundos depois, 2 agentes dispararam. Mas aqui está o detalhe crucial. Segundo a análise do New York Times, os agentes gritaram que Pratt tinha uma arma aproximadamente 8 segundos depois de ele ter sido derrubado ao chão. E o agente que removeu a arma, o agente em cinza, já se tinha afastado da situação quando os disparos aconteceram. O agente que disparou tinha linha de visão para ver que a arma já tinha sido removida. Mas aqui está o que a narrativa do governo omite completamente. 8 especialistas em policiamento consultados pela Washington Post, todos com experiência em aplicação de lei ou estudo de comportamento de oficiais,
foram unânimes em dizer que a situação provavelmente poderia ter sido evitada se os agentes tivessem empregado táticas básicas de policiamento que priorizam a segurança pública e a comunicação. Chuck Wexler, diretor executivo do Police Executive Research Forum, uma organização baseada em Washington, D.C., composta por oficiais e ex-oficiais de aplicação de lei, disse: "O que aconteceu que fez esses agentes sentirem que estavam sob ameaça? Essa deve ser a pergunta que todos estão tentando responder." Um ex-oficial do Border Patrol disse que, quando a arma foi removida, a nível de ameaça mortal diminuiu dramaticamente. O problema não foi apenas que a arma foi removida. O problema foi que não é claro se o agente que disparou soube que ela tinha sido removida. E isso é exatamente o ponto que os especialistas levantam. Comunicação clara entre os agentes é fundamental. Quando um agente remove a arma, outros precisam saber imediatamente. A tentativa de bloquear as investigações. E isso nos traz a algo que pode ser mais revelador ainda do que os disparos. O que aconteceu depois das mortes de Good e Pretty não foi apenas tragédia. Foi uma tentativa sistemática de controlar a narrativa e bloquear a investigação independente. No caso de Renee Good, o 7 de janeiro, o FBI assumiu o controle exclusivo da investigação. A Agência Bureau de Investigações Criminais do Estado de Minnesota, a BCA, foi bloqueada de acessar evidências e arquivos do caso. No caso de Alex Pretty, 24 de janeiro, a mesma coisa aconteceu. A BCA foi inicialmente negada acesso à cena. Depois, quando obtiveram uma liminar judicial para acessar a cena, foram bloqueados novamente pelos agentes federais. O chefe da polícia O'Hara foi direto. Mesmo quando os oficiais da polícia de Minneapolis responderam inicialmente à cena, o comandante de plantão não foi dado sequer as informações mais básicas que são típicas em um disparo envolvendo aplicação de lei. A BCA obteve uma liminar temporal de um juiz estadual que impediu o DHS de destruir ou alterar evidências. O procurador-geral de Minnesota, Keith Ellison, foi claro: não é uma decisão reckless ir ao tribunal para preservar evidências em um homicídio. E aqui está algo ainda mais significativo. Em 28 de janeiro de 2026, o juiz federal principal do estado de Minnesota, Patrick Shields, um juiz nomeado pelo George W. Bush, que clercou para o defunto juiz conservador Antonin Scalia, emitiu uma decisão devastadora. O juiz Shields identificou 96 ordens judiciais que a ICE violou em apenas 74 casos desde 1 de janeiro de 2026. Apenas um mês. O juiz escreveu: a ICE provavelmente violou mais ordens judiciais em janeiro de 2026 do que algumas agências federais violaram em toda a sua existência. Esta lista deve dar pausas a qualquer pessoa, independentemente de suas crenças políticas, que se preocupa com o Estado de Direito. O juiz ordenou que Todd Lyons, o diretor atuante da ICE, apareça pessoalmente no tribunal para explicar por que não deve ser preso em desacato. Bovino e a narrativa massacre. Vamos pausar aqui e analisar o que Bovino realmente fez porque é relevante. Gregory Bovino é o comandante do Border Patrol que liderou a operação em Minneapolis. Ele foi o que fez a coletiva de imprensa daquele dia dizendo que Pretty quis massacrar os agentes. Mas Bovino não forneceu nenhuma evidência para essa afirmação. Quando foi perguntado por que foi necessário disparar tantas vezes contra um homem que aparentemente estava desarmado, Bovino disse que a investigação vai descobrir todos esses fatos. A resposta, cinicamente, é que Bovino usou linguagem extrema, massacre, dano máximo, antes da investigação acontecer. Isso não é aplicação de lei, isso é gerenciamento de narrativa. E segundo fontes para a CBS News, Bovino e alguns dos seus agentes estão previstos para sair de Minneapolis em breve. Bovino foi aliviado do seu comando. Trump comentou sobre Bovino dizendo que ele é um tipo bastante exagerado. Mas os agentes que dispararam contra Pretty permanecem agentes do Border Patrol. Foram apenas colocados em licença administrativa. Protocolo padrão. A escala nacional: 30 disparos, 8 mortes. Vamos colocar Minneapolis em contexto mais amplo, porque isso não está acontecendo apenas em Minneapolis. Desde janeiro de 2025, quando Trump tomou posse pela segunda vez, a Wikipedia e o NBC News documentaram pelo menos 30 disparos por agentes de imigração federais, resultando em pelo menos 8 mortes. Analistas notaram uma proporção incomum de disparos envolvendo veículos em movimento.
O Wall Street Journal identificou pelo menos 13 instâncias de oficiais de imigração disparando contra veículos civis desde julho de 2025, resultando em pelo menos 8 feridos por bala, 2 das quais levaram a mortes. Muitas agências de polícia americanas, incluindo o próprio Departamento de Justiça Federal, treinam oficiais para não disparar contra veículos em movimento, ou proíbem a prática inteiramente. O risco de hurting bystanders é muito alto. A ICE disparou contra pelo menos 5 cidadãos americanos nesse período. Desde setembro de 2025, a ICE e o Border Patrol dispararam contra pelo menos 13 pessoas em 5 estados e Washington, D.C. E nos detidos, 2025 foi o ano mais mortal para a detenção ICE desde 2004, com 31 mortes registradas. Em 2026, pelo menos 6 mortes em detenção já foram reveladas no mês de janeiro. A crise de impeachment. Então, quais foram as reações? Do lado dos democratas, a reação foi imediata e intensificou-se rapidamente. A representante Robin Kelly, de Illinois, depositou uma resolução de impeachment contra a secretária Kristi Noem em 14 de janeiro, uma semana depois da morte de Renee Good. Como 20 de janeiro, a resolução tinha 100 apoiadores. Após a morte de Preti, em apenas 2 dias, o número subiu para 120, depois 162, depois mais de 160 representantes democratas. Isso representa aproximadamente 3/4 de todos os democratas na Câmara dos Representantes. O líder da minoria da Câmara, Hakeem Jeffries, emitiu um ultimato à presidência de Trump: fira Noem imediatamente, ou os democratas iniciarão procedimentos de impeachment. Jeffries disse: a violência desencadeada pelo DHS contra o povo americano deve cessar imediatamente. Podemos resolver isso do jeito fácil ou do jeito difícil. O senador Amy Klobuchar, democrata de Minnesota, disse que os democratas não apoiarão o pacote de financiamento mais amplo que inclui dinheiro para o DHS, a menos que haja medidas de prestação de contas e mudanças de política. Mas aqui está o que é verdadeiramente significativo. Não foi apenas democratas. O senador Thom Tillis, republicano da Carolina do Norte, foi o primeiro republicano do Senado a pedir que Trump demita Noem. Tillis disse: o que ela fez em Minnesota deve ser desqualificante. É apenas aficionado. É terrível. Está fazendo o presidente parecer mal. A senadora Lisa Murkowski, republicana do Alasca, também pediu a saída de Noem. O senador John Fetterman, democrata da Pensilvânia, que tem frequentemente atuado mais perto da linha de Trump do que a maioria dos seus colegas democratas, chamou Noem de gravemente incompetente. Observe o que isso significa. Quando republicanos que normalmente apoiam Trump começam a criticar publicamente um secretário do gabinete, não em termos de política, mas em termos de competência e conduta, isso sinaliza algo significativo. A resolução de impeachment acusa Noem de violar o direito constitucional, ordenar prisões sem mandado judicial, deter cidadãos americanos sem verificar o status de cidadania e, isto é importante, de redirecionar mais de $200 milhões para uma empresa de um amigo, em nome de uma campanha de recrutamento da ICE. O DHS nega irregularidades. Impeachment de um secretário do gabinete requer maioria simples na Câmara. Os republicanos detêm uma vantagem de 218 a 213. Para remover Noem, seria necessário 2/3 no Senado, onde republicanos têm 53 a 47. A matemática não favorece a remoção, mas a narrativa está mudando. O caso de Alex Preti, os detalhes que complicam tudo. Vamos voltar agora aos detalhes do caso de Preti, porque há elementos que a narrativa simples não captura. 11 dias antes de ser morto, em 13 de janeiro, vídeos emergiu mostrando Preti em uma confrontação anterior com agentes federais. Nesse vídeo, Preti é visto chutando o farol traseiro de um SUV do governo, shouting, e sendo derrubado ao chão pelos agentes. Quando ele se levanta e vira as costas para a câmera, o que parece ser uma arma está visível na cinta. Os vídeos mostram que Preti não tentou alcançar a arma. E não é claro se os agentes viram a arma naquele momento. O advogado da família Preti, Steve Schleicher, disse: uma semana antes de Alex ser morto na rua, apesar de não representar nenhuma ameaça a ninguém, ele foi violentamente agredido por um grupo de agentes da ICE. Nada que aconteceu uma semana inteira antes poderia justificar a morte de Alex nas mãos da ICE em 24 de janeiro.
Isso cria uma complicação narrativa para ambos os lados. Para o governo federal, o incidente anterior fortalece a afirmação de que Preti era um indivíduo confrontacional. Para a família e a defesa, mostra que os agentes já conheciam Preti, e ainda assim, em vez de tentar abordagens de desescalada, escalaram para a força mortal. O ponto central não é se Preti era confrontacional. O ponto central é se disparar 10 tiros contra um homem no chão, quando a arma já foi removida por outro agente. É proporcional e justificado. 8 especialistas de policiamento deram suas opiniões. Alguns deram que o disparo parecia injustificado. Um disse que equivale a assassinato. Outros disseram que não podiam formar julgamento até saber mais. Especificamente, qual ameaça o agente que disparou acreditava estar enfrentando naquele momento. Mas todos concordaram que a situação provavelmente poderia ter sido evitada com táticas básicas de policiamento. George Floyd e a sombra de Minneapolis. Vamos pausar aqui e considerar algo mais amplo. Porque não é coincidência que tudo isso está acontecendo em Minneapolis. Em maio de 2020, George Floyd foi morto por um policial de Minneapolis. Derek Chauvin joelhou no pescoço de Floyd durante 9 minutos e 29 segundos. Floyd disse: "Não consigo respirar." Chauvin foi condenado por homicídio de primeiro grau. A morte de Floyd transformou Minneapolis em um símbolo nacional e global de abuso de poder pela aplicação de lei contra americanos negros e latino. Agora, em 2026, 2 mortes por agentes federais aconteceram a menos de 2 milhas de onde George Floyd foi morto. A britânica descreveu os eventos como transformando novamente a cidade em um centro nacional de protestos. Isso não é coincidência aleatória geográfica. Minneapolis foi escolhida como o alvo de uma operação que colocou milhares de agentes armados e mascarados nas ruas de uma cidade que já foi traumatizada pela morte de George Floyd. O governador Walz disse: "Isto é uma campanha de violência organizada contra o povo do nosso estado." Mas aqui está o que Walz não mencionou. Ou pelo menos não mencionou publicamente com a mesma clareza. Os agentes que mataram Goody e Preti não estão sendo tratados como George Chauvin foi. Chauvin foi preso em abril de 2020, poucos dias depois do incidente. Os agentes que dispararam contra Goody e Preti estão em licença administrativa. Ainda são agentes. E o governo federal está bloqueando investigações estaduais. A questão do Insurrection Act. E há mais uma coisa que a narrativa mainstream não está colocando em foco suficiente. Em resposta aos protestos em Minneapolis, relatórios indicaram que o Departamento de Defesa emitiu uma ordem de prontidão para unidades militares. Em 20 de janeiro, o Departamento de Defesa supostamente emitiu uma segunda ordem de prontidão para uma brigada da Military Police Corps estacionada em Fort Bragg, na Carolina do Norte, para se preparar para um potencial desdobramento em Minneapolis. Trump ameaçou invocar o Insurrection Act, uma lei que permite ao presidente usar força militar contra cidadãos americanos em circunstâncias específicas. O prefeito Frey respondeu: "É ridículo, mas não seremos intimidados pelas ações deste governo federal. Isso não é aplicação de imigração. Isso é a ameaça de usar forças militares contra uma cidade americana que está exercendo o direito constitucional de protesto." O que acontece agora? Então, o que acontece agora? Do ponto de vista legal, há múltiplos processos em andamento simultaneamente. O estado de Minnesota, junto com as cidades de Minneapolis e São Paulo, ajuizou uma ação federal contra o DHS, argumentando que a operação é inconstitucional porque viola a soberania do estado. O processo argumenta que o DHS alvo Minnesota baseado em animosidade e usa fraude como pretexto. Um juiz federal emitiu uma liminar parcial restringindo a conduta dos agentes, proibindo o uso de pimenta como retaliação por discurso protegido e impedindo agentes de deter motoristas que não estão forcivelmente obstruindo ou interferindo com operações. Mas o Tribunal de Apelações do 8º Circuito emitiu uma suspensão para bloquear essa liminar durante o processo de recurso, dizendo que ela era vaga e excessivamente ampla. Do ponto de vista político, os 162 democratas que assinaram a resolução de impeachment representam a maioria significativa da minoria na Câmara, mas não a maioria necessária para impeachment. Os republicanos controlam a Câmara, 218 a 213. A questão real não é se Noem vai ser empichada neste momento. A questão é se o padrão de conduta vai continuar. O senador Klobuchar disse que os democratas querem medidas de prestação de contas incluídas no financiamento do DHS, incluindo câmeras corporais obrigatórias para agentes federais de imigração e mais treinamento.
Do ponto de vista da operação, Gregory Bovino saiu de Minneapolis. Tom Homan, o chamado czar de fronteiras, foi enviado por Trump para gerenciar a operação pessoalmente. O prefeito Frey disse que comunicou a Homan que quer a fim da operação Metro Surge. Trump respondeu na mídia social. O prefeito Jacob Frey declarou que Minneapolis não irá aplicar as leis federais de imigração. Isso é uma muito séria violação da lei, e ele está jogando com fogo. A estatística que todo mundo conhece. Mas aqui está o dado que todos os que acompanham a política americana conhecem, mas que a narrativa do governo federal cuidadosamente evita mencionar. A pesquisa mostra que imigrantes não documentados cometem crimes em taxas menores do que cidadãos americanos nascidos no país. A operação, que resultou em 2 mortes de cidadãos americanos, foi justificada como being necessária para remover criminosos, mas os dados não apoiam essa premissa. DHS reportou que, em janeiro de 2026, 103 dos 2.000 presos como parte da Operação Metro Surge, ou aproximadamente 5%, tinham registros de crimes violentos. Isso significa que 95% não tinham. E mesmo o número de 5% é contestável. Uma revisão de registros mostrou que pelo menos alguns dos nomes que ICE alegou ter preso não foram na verdade presos durante a operação, mas transferidos de custódia estadual para o DHS antes de dezembro de 2025. Um indivíduo na lista foi transferido em 2003. Noem afirmou em um post no Twitter que a ICE prendeu mais de 10.000 criminosos ilegais em Minneapolis, incluindo 3.000 nas últimas 6 semanas. Mas quando os números são verificados independentemente, a narrativa não se sustenta. Isso não significa que não há criminosos entre os imigrantes não documentados em Minneapolis. Significa que usar o terror e a força mortal contra uma comunidade inteira, em nome de prender criminosos, quando 95% dos presos não são criminosos violentos, não é aplicação de lei. O impacto na comunidade. O que a Operação Metro Surge fez à comunidade de Minneapolis? Escolas entraram em lockdown. Negócios fecharam. Uma paralisação comercial estadual aconteceu em 23 de janeiro. Centenas de negócios fecharam voluntariamente em solidariedade com os residentes e vítimas da ICE. Proprietários de lojas no Mall Carmel, em sul de Minneapolis, relataram declínio nos negócios desde o início da operação. Cidadãos americanos começaram a carregar documentos de cidadania para onde quer que fossem, uma prática que a maioria dos americanos nunca considerou necessária. Uma observadora legal foi presa pela ICE em 11 de janeiro e relatou que o agente ICE, que aspergiu pimenta nos ventos do seu carro, disse: "Vocês precisam parar de nos obstruir, é por isso que ela está morta", referindo-se a Renee Good. Informações pessoais de milhares de supostos agentes da ICE vazaram na internet. O DHS chamou isso de doxing nojoso dos nossos oficiais. ProPublica documentou que agentes de imigração prenderam pelo menos 130 cidadãos americanos que supostamente interferiram com operações de imigração ou foram acusados de agredir oficiais. Pelo menos 50 desses casos ainda não resultaram em acusações formais ou foram arquivados. Veteranos militares americanos foram detidos por protestos contra a ICE. O The Guardian identificou 8 instâncias de veteranos dos Exércitos dos Estados Unidos sendo detidos e acusados de ser terroristas alinhados com a Antifa. Um veterano dos Marines americanos ajuizou ação contra o governo por ser derrubado por trás e batido por agentes da ICE, um incidente capturado em vídeo. Um porta-voz do DHS afirmou que o veterano jogou pedras e falsificou ferimentos com sangue falsa. Isso não é aplicação de imigração, isso é ocupação. E isso nos traz de volta à questão fundamental. A questão fundamental. A questão não é se deve haver aplicação de imigração nos Estados Unidos. Deve haver. A questão não é se imigrantes não documentados com ordens de deportação devem ser removidos. A lei diz que devem. A questão é isto. Como um país democrático pode enviar 3.000 agentes armados e mascarados para uma cidade americana, matar 2 cidadãos americanos em menos de 3 semanas, bloquear investigações estaduais, violar 96 ordens judiciais em 1 mês, ameaçar invocar o Insurrection Act, prender veteranos militares e cidadãos americanos e chamar tudo isso de aplicação normal de lei? Isso não é um problema de agentes individuais que atiram sem pensar. Isso é um padrão, e o padrão foi sancionado pelo topo. Kristi Noem não foi demitida. Os agentes que dispararam contra Good e Preti não foram presos.
O governo federal bloqueou investigações estaduais e tentou controlar as evidências. Vice-presidente Vance culpou Renee Good pela própria morte. Trump compartilhou fotos da arma que Pratt carregava, legal, com licença, como se isso justificasse 10 tiros contra um homem no chão. Do ponto de vista de Trump, a operação está cumprindo a promessa de campanha. Os números de prisões são apresentados como evidência de sucesso. Do ponto de vista de Minneapolis, de Minnesota, e de um número crescente de americanos que viram os vídeos, 2 cidadãos americanos inocentes estão mortos. O governo que foi criado para protegê-los os matou. É um problema de aplicação de lei? Ou é o preço que uma democracia paga quando o presidente transforma a segurança interna em uma arma política? Historicamente, não há precedente moderno para isso. A aplicação de imigração interior nessa escala, com esse nível de força, esse nível de violência, esse nível de desobediência judicial, é novo. Os precedentes mais próximos são das eras mais escuras da história americana. McCarthyismo nos anos 1950, quando o governo federal perseguiu americanos baseado em suspeita de lealdade. The Japanese Internment, durante a Segunda Guerra Mundial. O COINTELPRO do FBI nas décadas de 1950 a 1970, quando agentes federais infiltraram e sabotaram movimentos de direitos civis americanos. Nenhum desses precedentes é exatamente igual, mas todos compartilham o mesmo elemento: o governo americano usando o poder estatal contra seus próprios cidadãos, baseado em medo, ideologia ou inimigos políticos. A pergunta não é se a ICE pode aplicar a lei de imigração. A pergunta é se uma democracia pode sobreviver quando a aplicação da lei se torna indistinguível da ocupação militar. Essas são as questões que vão definir não apenas as próximas semanas em Minneapolis, mas a próxima década na América. E todos nós, em todos os países, vamos ter que viver com as respostas. Se esse vídeo mudou sua perspectiva sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos agora mesmo, não esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever no Nexo Global BR. Estamos rastreando a situação em Minneapolis em tempo real, e você não vai querer perder como essa crise vai se desenrolar nas próximas semanas. Deixe um comentário com sua análise. Isso marca o fim da aplicação de lei como conhecemos, ou é apenas o começo? E compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que precisa entender o que realmente está acontecendo dentro das fronteiras dos Estados Unidos. Elas precisam entender o que realmente está em jogo.